Boa noite. Uma aventura no mais antigo e deslumbrante Parque Natural dos Estados Unidos, Yellowstone, o lugar conhecido como a terra do urso marrom, um dos maiores predadores das Américas. Os ursos são a grande atração do parque. Com jeito dócil e bonachão, eles surpreendem quando estão acuados e atacam as vítimas sem piedade. Um caçador assustado, cheio de cicatrizes, conta como conseguiu escapar da morte depois de um ataque. Em Yellowstone vive também um animal quase extinto. O lobo americano encanta os cientistas e amedronta os vizinhos do parque. Bisões e seus filhotes. A águia americana e a força da natureza brotando da terra. O Globo Repórter desta noite tem coprodução da EPTV, afiliada da Rede Globo, que está fazendo 20 anos. E vai transportar você para um paraíso natural no coração do meio oeste americano. Água, terra, fogo e ar transformam a natureza a todo instante. Mas tem um lugar que talvez seja um dos mais privilegiados de todo o nosso planeta. Estamos indo para lá. É como viajar no túnel do tempo e voltar para o oeste selvagem. Yellowstone, o mais antigo parque do mundo, tem mais de um século e talvez seja para sempre modelo de preservação. Vamos ter muitas surpresas. Carro parado na beira da estrada aqui é sinal de bicho por perto. E aqui, bem perto da margem, um urso grizzly. Mas é preciso manter distância desse bicho, porque é o mais perigoso deles. Ver um urso assim de perto, comendo raízes, pode dar a ideia de um animal dócil. Essa é apenas parte da dieta do maior predador dos Estados Unidos. Come de tudo. Não é agressivo, mas se sentir que alguém quer impedi-lo de comer ou para proteger filhotes, pode atacar e matar. É também carnívoro. Esse provavelmente é um macho, já que no verão as fêmeas são sempre vistas com filhotes. Em minutos a estrada está cheia de turistas. Gente que muitas vezes esquece que os animais aqui são selvagens. Isso os guardas do parque sabem muito bem. E foi só o bichão andar um pouco para a correria começar. Let's go. Quickly. I'm serious. It's coming up. I don't want anyone to get killed. Esse decidiu seguir seu caminho com calma e sumiu morro acima. O urso grizzly é soberano nessa terra. Sabe que nenhum outro animal o ameaça. Tem um jeito bonachão de caminhar pelos vales. Esse tem apenas 3 anos. Acabou de se separar dos irmãos, segundo um dos guardas do parque. Durante os 4 meses do verão, a única preocupação de um urso é se alimentar. Ganhar uma reserva de energia para suportar o rigoroso inverno. De repente, um barulho no solo chama a atenção. Talvez seja um apetitoso esquilo. Os potentes braços e garras afiadas se transformam em escavadeiras.
Tenta de um lado. Tenta de outro. Não deu certo. Hora de se refrescar. Além do apetite, a preguiça parece estar sempre presente. Uma coçadinha aqui, outra ali. Os ursos enxergam muito pouco, mas os ouvidos e o olfato são poderosos. Eles estão sempre farejando o que está no ar. E é hora de correr atrás de comida. O jeitão mole dá a ideia de ser lento, mas um urso adulto com seus 500 quilos, numa arrancada, atinge a velocidade de um cavalo a galope. Não há como escapar desse bicho se ele decidir te pegar. Até nas áreas alagadas, se movimenta com facilidade. Esses outros irmãos são mais jovens, têm pouco mais de 2 anos. Agem como crianças. Brincam. Ou será que brigam? A alegria dele se mistura com a curiosidade. Este decide descer o rio boiando. E volta para a terra. Os ursos não param. Parecem viver brincando. Aparência que muitas vezes coloca em risco a vida de turistas que se iludem ou de desatentos. Desde a fundação do parque, centenas de pessoas foram atacadas por ursos. Quase sempre por imprudência do homem. Mas os ursos também fazem vítimas fora daqui. Mark mora em Bozeman, a cerca de 150 quilômetros do parque. Tem como hobby acampar, pescar e caçar fora da reserva. E de uma caçada em 92, Mark não vai se esquecer nunca. Depois de abater um cervo com arco e flecha, se viu de repente cara a cara com uma ursa e 3 filhotes. Correu pedindo socorro ao amigo e gritou para espantar a ursa. Tudo o que não se deve fazer perto de um grizzly. A reação dela foi atacar. Mark só foi salvo porque o amigo estava com um spray que repele ursos. Pelas fotos dá para ver que escapou por pouco. A ursa mordeu a cabeça dele. Pelo tamanho da cicatriz, a gente imagina a dor que Mark sentiu. Depois disso tudo que aconteceu, você odeia os ursos? Não. Não. Ele diz que não. Continua gostando dos ursos. I always had a lot of respect for the bear before this happened. E não é para menos. A vida dele mudou completamente depois do encontro com a ursa. Antes, construía casas. Agora, fabrica spray anti-urso. Mas o que será que tem esse spray capaz de dominar uma fera? Mark explica que é um concentrado de pimenta vermelha. Sufoca o bicho. Não mata, mas o urso fica totalmente atordoado. Mark é a prova de que o spray funciona mesmo. Se não fosse a pimenta, ele não estaria aqui para contar a história. Se para o homem o contato com o urso é perigoso, para o urso também pode significar a morte. É o caso de Fred, um grizzly de 9 anos, que se acostumou a se alimentar de restos de piquenique num parque do Alasca. Hoje, ele só sobrevive em cativeiro. Neste centro de proteção a ursos na pequena cidade de West Yellowstone, fora do parque, Fred e outros ursos já se esqueceram da vida selvagem. As pessoas que visitavam o parque
sempre davam comida para os ursos. Kate lembra que colocou biscoitos em cima do carro para os ursos. Era menina, tinha a idade da filha. Hoje, os ursos podem até chegar perto, mas é proibido dar comida para eles, desde 1970. Estas fotos mostram como era antigamente. Até os guardas dividiam o lanche com os bichos. Por causa disso, 800 ursos morreram no parque no período de 40 anos. Hoje é lei. Até a sobra do lanche tem endereço certo. Os cestos de lixo à prova de urso, espalhados por todo o parque. Eles ganham. E nós também. Os ataques diminuíram. Nos últimos 30 anos, a média é de 1 por ano. Hoje, cerca de 500 ursos vivem nas florestas e vales do Yellowstone. Tão saudáveis e bonitos como Fred e os outros ursos do Centro de Proteção. Só que os daqui são ursos selvagens, que conquistaram respeito e liberdade. No parque do Yellowstone, nós temos limites, mas eles não. That you left with me, wondering if I'll ever be free. Yes, I'm wondering if I'll ever be free. Faz 70 anos que não se ouviam uivos de lobos em Yellowstone. Agora, eles estão de volta. A seguir, o esforço dos cientistas para preservar o mais arredio animal da fauna americana. E a manobra dos outros bichos para se livrarem de um lobo intruso. A floresta recuperou parte de seu mistério. Há quase 70 anos não se ouvia este som por aqui. Eles estão de volta. Será para o bem ou para o mal? Mesmo com praticamente todos os bichos da floresta americana, o Yellowstone não estava completo. Faltava o lobo. Em 1930, ele foi considerado extinto. Há 4 anos, num projeto de 20 milhões de dólares, 14 lobos do Canadá foram reintroduzidos aqui. Um ano depois, mais 17. Hoje, são mais de 150, mas mesmo assim, continua sendo difícil avistar um deles. Este é o Lamar Valley, uma área onde os lobos normalmente costumam caçar. Nós vamos ficar aqui de plantão, um dia inteiro, na esperança de encontrar um deles. E vamos precisar de bastante sorte. Sorte e olhos atentos. Os lobos se alimentam à noite. E é de manhã que às vezes aparecem nesse vale. Querem distância de gente. Não é para menos. Para o lobo, o homem é que é mau. Nem tanto assim. Estas imagens mostram o esforço que biólogos e guardas do parque fizeram para trazer os lobos de volta. Foi uma caçada com final feliz. Eles foram capturados nas florestas canadenses e levados para o parque de Yellowstone. Todos receberam colares com radiotransmissor e foram acompanhados passo a passo. Apesar de se reproduzirem bem, ainda continuam na lista de animais ameaçados. Hoje, 55 deles ainda têm o colar com transmissor. Yeah, see, I'm not picking it up very well. É assim que Doug Smith, diretor do projeto de reintrodução, monitora os lobos.
Pelo sinal do rádio, alguns estão por perto, a cerca de 1 quilômetro. Mas a julgar pelo tamanho dos bisões distantes no vale, não vai ser fácil avistar um lobo. De repente, uma pequena mancha. E mais outra. 9:45. Outro guarda do projeto registra num gravador cada movimento deles. Doug reconhece os lobos. Lobos têm uma estrutura familiar parecida com a do homem. Vivem em grupos, caçam e se alimentam juntos. Os casais, uma vez formados, não se separam. Do outro lado, um lobo preto aparece solitário. Doug diz que ele pertence a outro grupo e não sabe por que se separou. Ele se aproxima e é logo perseguido. Os lobos daqui não aceitam o intruso. Ele consegue escapar e volta, olhando sempre para trás para ter certeza de que não está sendo seguido. Seguro, começa a espreitar os bisões. Apesar da dieta principal dos lobos ser o alce, eles também caçam antílopes e filhotes de bisão. Um antílope que percebe o lobo desaparece. Já os bisões usam outra estratégia. Os adultos cercam os filhotes e vão caminhando em direção ao lobo, até ele se sentir intimidado e ir embora. Evitado pelos outros animais da floresta, adorado pelos pesquisadores e turistas que visitam o parque, temido pelos fazendeiros que criam gado e ovelhas do lado de fora do Yellowstone. Como o parque não tem cercas, os lobos costumam atravessar essas montanhas para vir jantar justamente em áreas como essa. Aqui, o lobo foi e continua sendo lobo mau. Um pesadelo para Julie Anderson. Ela cria ovelhas nessa fazenda vizinha ao parque. Antes dos lobos, os coiotes eram os vilões. 2 cães pastores davam conta do recado, mas foram mortos pelos lobos defendendo as ovelhas. Hoje, Julie tem 4 cães para proteger o rebanho. Cheyenne, come here. Come here, Cheyenne. Oh, she's a good girl. She's a good girl. They make sort of a very large Julie diz que os lobos estão sempre passeando perto da fazenda e olho nas ovelhas. Ela até gosta de ouvir os uivos de noite. Você acha que foi uma boa ideia reintroduzir o lobo no parque? I don't know yet. A fazendeira ainda tem dúvida. Mas para a tranquilidade dos fazendeiros, o lobo do Yellowstone parece não ser tão mau assim. Os guardas calculavam que eles iriam matar 70 ovelhas por ano, mas eles estão matando 20. Quando um lobo ataca uma ovelha fora do parque, ele é capturado e fica em quarentena por 2 meses. Se depois de solto, volta a bancar o lobo mau, não tem mais perdão. É morto. 12 já foram sacrificados em 4 anos. O lobo pode comer qualquer bicho da floresta, mas ovelha, não. É a lei do Yellowstone. O lobo do parque tem missão importante: fazer a parte que lhe cabe na natureza. Continuar caçando os alces,
que hoje são 40 mil dentro do parque. Lobo nunca é mau na vida selvagem. O maior parque dos Estados Unidos é também um santuário de preservação das espécies ameaçadas. Você vai ver daqui a pouco. Bisões de 1 tonelada espalham filhotes nos vales de Yellowstone. E um símbolo americano é salvo da destruição. O esplendor da vida aparece de todas as formas durante a primavera e o verão no Yellowstone. A neve que derrete das montanhas aumenta a correnteza do rio Yellowstone, o que dá ainda mais beleza às duas maiores quedas d'água daqui. A de cima, com 45 metros, e a de baixo, com o dobro, 90 metros, onde começa o cânion do parque. Não dá para imaginar quanta água rolou por aqui até que o rio cavasse esse desfiladeiro. Um lugar conhecido como ponto de inspiração de pintores, que com certeza tiveram e têm dificuldade em reproduzir a terra daqui, carregada de cores. A imagem é de paraíso. E se repete nos vales. No verde de vários tons, sempre se avista a vida animal. É nesta época que a maioria dos animais aparece com filhotes. E um dos que mais se reproduzem aqui é o bisão, ou búfalo americano. O maior mamífero terrestre das Américas vive sempre em grupos. Eles ocupam a maior parte dos vales do parque. Hoje, só no Yellowstone, vivem 2.500 bisões. O adulto chega a medir 3,5 metros, tem 1,90 m de altura e pesa 1 tonelada. E apesar de todo este tamanho, o bisão quase foi extinto. A vida dos bisões está ligada diretamente à história da conquista do Oeste. Antes da chegada do homem branco aqui, eles eram mais de 50 milhões e viviam espalhados por todas as planícies dos Estados Unidos. Quando o governo americano decidiu expulsar os índios daqui, a estratégia usada foi eliminar a principal fonte de alimento deles, os bisões. Resultado, no começo desse século, restavam apenas 23 deles, que só sobreviveram porque foram protegidos aqui. Nenhum outro animal no mundo foi tão caçado como os bisões. Hoje, o lendário Buffalo Bill não seria herói. Mas na conquista do Oeste, se gabava por ter matado em 1 ano e meio quase 5.000 bisões. Os gigantes são o orgulho do parque. Mas quem disse que os pequenos também não são? Hello there, Walt. Hello, Walt.
esquilos parecem brincar de esconde-esconde. Na verdade, estão sempre em alerta. Os predadores podem chegar de repente, da terra, ou podem despencar do céu. Ao menor sinal de perigo, buraco pra que te quero. Hello, Wendy. Outro bicho que sabe se defender como poucos é o carneiro de chifre grande. Só o leão da montanha consegue alcançá-lo lá em cima. Mesmo assim, só de vez em quando. Precisa ter muito equilíbrio para derrubar um carneirão desses. Não é só chegar no alto. Imagine a cabeçada que ele dá. Em matéria de chifre, quem leva vantagem é outro dono do parque. O alce. Mas é difícil ver um chifre desse tamanho no verão. Este vai levar vantagem no duelo pela noiva. O acasalamento é no outono. Os filhotes nascem na primavera. Eles têm pintas brancas para se camuflar na mata. Os alces formam a maior população do parque, cerca de 40 mil. São muitos porque no parque é proibido caçar. E até 5 anos atrás, não tinha lobo por aqui. Será porque esse outro bicho vive se escondendo? É o moose, tipo de alce cujo nome não tem tradução. Parece que ele adora a solidão. Quem não anda sozinho de jeito nenhum é o ganso canadense. Só em bancos. O voo dos pelicanos chama a atenção no céu, que deve ter colorido o pássaro azul das montanhas. E a lua espia uma estrela, a águia americana, símbolo dos Estados Unidos, que acaba de conquistar uma vitória. Saiu da lista dos animais ameaçados de extinção. Está sobre a cratera de um vulcão adormecido, mas que emite sinais de perigo a toda hora. Daqui a pouco, tremores de terra, piscinas de água fervente, jatos de enxofre e ácidos. A paisagem de Yellowstone está em constante mutação. Neve, muita neve. O Parque Yellowstone perde suas cores. E mais do que isso, a água que dá a vida, quando vira gelo, traz a morte. Temperaturas de até 30 graus abaixo de zero
destroem a vegetação rasteira, congelam os lagos. Só os bichos mais fortes conseguem sobreviver. O ciclo da natureza de nascimento e morte, de criação e destruição, se repete todos os anos. Mas assim que chega a primavera, os dias ficam mais longos. E no verão, 15 horas de sol garantem a renovação da vida. No solo das montanhas, até há pouco geladas, surgem flores das mais diversas cores. E a floresta renasce. Nos vales, o pasto farto, justa recompensa para os que resistiram ao inverno. Mas esta é uma região mágica, onde a natureza está sempre trazendo surpresas. Você pode até não acreditar, mas nós estamos em pleno verão. Aqui em Yellowstone é assim. Não existe previsão do tempo. Nas partes mais altas, como esta, sempre depois de uma chuva, há possibilidade de nevascas, formando um cenário, no mínimo, curioso. No solo, flores. No ar, neve. A palavra transformação é a que mais pode definir as coisas por aqui. Tudo está sempre mudando. E as transformações não acontecem apenas por causa do clima. O parque fica praticamente dentro da cratera de um velho vulcão. E a todo instante ele dá sinal de vida. Aqui ocorrem todos os anos centenas de tremores, transformando a paisagem. Nesta área, por exemplo, existia uma floresta de pinheiros. Com a movimentação da terra, o solo começou a liberar calor e se tornou ácido, matando as árvores. E essa é uma atividade imprevisível. Ela pode continuar ou parar e a floresta voltar a crescer. A terra parece transpirar por aqui. Piscinas naturais revelam que o planeta por dentro é muito quente. A água quase sempre é azul, atraente, mas perigosa. Quem mergulhar aqui pode ser cozido na hora. Nas bordas de cada piscina, bactérias se encarregam de colorir o solo. Estranho e misterioso solo, onde também verte enxofre, ácido e outros gases. Cenário difícil de imaginar. Talvez porque a própria natureza não tenha ainda acabado o trabalho por aqui. A cada dia, alguma coisa acontece no Parque Yellowstone. Um supervisor diz que todo cuidado é pouco. 38 estações que medem terremotos estão espalhadas pelo parque. Se tiver um terremoto mais forte, os aparelhos vão prever a tempo, para que as pessoas possam se afastar do parque com segurança. É também sem risco nenhum que a gente chega perto dos jatos de água quente que brotam no parque, os chamados geysers. Este é o maior do mundo. Espirrou água fervendo a 120 metros de altura. Foi há 8 anos. Todos os geysers são instáveis, menos um, que virou a maior atração geológica do parque. É esse, o Old Faithful, que significa velho fiel. Ele fica o tempo todo assim, soltando vapor. E em intervalos que variam de 33 minutos a 1h30, lança jatos de água fervendo a até 50 metros de altura. Cada erupção dura em torno de 2 a 5 minutos. E de acordo com o tempo de duração da última erupção, o pessoal daqui calcula quando vai acontecer a próxima. Está marcada para as 9h58. Daqui aproximadamente 4 minutos. É justamente isso o que todo mundo aqui está esperando.
velho fiel não falha e joga para cima 30 a 50 mil litros de água, a cerca de 40 metros de altura. Fiel ele é, mas nunca é o mesmo. No Yellowstone, a terra ainda é uma criança. Incêndios são os maiores inimigos dos parques ecológicos. Mas em Yellowstone, o fogo trouxe uma lição da natureza. Depois de 3 meses queimando, a floresta voltou a respirar e das cinzas surgiram montanhas e vales ainda mais exuberantes. Veja a seguir. Uma tempestade de raios no verão mais seco. Perigo no ar. E a floresta em chamas. Há 11 anos, o paraíso de Yellowstone ficou assim. Ninguém podia fazer nada para controlar o incêndio. Até nisso, a natureza aqui foi diferente e deu mais uma lição. O fogo que destrói e que sufoca também pode fazer a floresta respirar e renascer. Depois de 3 meses de inferno, a vida brotou de novo no parque. E com mais vigor, nasceram flores diferentes. E as brasas aqueceram as sementes. Os pinheiros voltaram a crescer. É natural para uma floresta para crescer e muitas sementes das árvores precisam de quente, calor bem alto para que vai abrir a semente e as árvores vão crescer de novo. Pode ver aqui muitos lugares onde tem essas árvores pequenas, onde está começando a crescer de novo. E essa foi uma área que em 88 pegou fogo. Essa é uma área. E uma árvore pequena, assim como essa aqui, leva quanto tempo para ficar do tamanho de uma adulta? Uma coisa que pode ver é... geralmente, começa de uma ramo. É geralmente 1 ano. 1 ano? É. Então você já pode ver que essa árvore aqui já faz quase 10 anos. Quase 10 anos? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 anos. Eu acho que vou continuar a trabalhar aqui. Gary, que viveu no Brasil quase 2 anos e sempre passa o verão na floresta, se entusiasma com a renovação do parque. Eu vou... Jim, que já era guarda na época do incêndio, não acreditava que o parque ia resistir. Jim conta que a filha tinha 1 ano quando a floresta começou a queimar. Achava que a menina não fosse ter a alegria que ele teve quando criança. Jamais imaginava que a floresta pudesse ficar ainda mais linda. Para que o parque mais antigo do mundo seja eterno, todo cuidado é pouco. Do alto da montanha, a mais de 3.000 metros, está um dos postos de observação. Durante todo o verão, os guardas podem ver se há perigo de incêndio. Pode ser um raio. Pode ser uma ponta de cigarro. Se a culpa é do homem, o fogo é controlado na hora. Mas se é vontade da natureza, ela é sábia. Como vimos
e veremos sempre no Yellowstone.